Salve, salve, rapaziada do Marra Show, o programa para quem se amarra num podcast. Mais uma quinta-feira com vocês, o apresentador de sempre, Cláudio Marrento, falando diretamente da maior emissora da Zona Leste. Claro que estou falando dela, da Vem TV. A Vem TV, para quem não sabe, já está com um aplicativo próprio, com conteúdo diverso. E se você quiser baixar, só escanear o QR Code que vai aparecer aqui no meu canto superior esquerdo para você baixar na sua Roku TV, no seu Android, no seu iOS, para você ter Taça das Favelas, muito Marra Show e tem campeonatos internacionais de boxe e tá vindo muita novidade por lá. Então, se você tá interessado, já baixa o aplicativo para acompanhar a galera da Vem TV. E, rapaziada, a gente não pode falar de Marra Show se a gente falar da nossa base, que é o futebol americano. A gente tá falando aqui de um apresentador que começou no futebol americano aos 13 anos de idade, porque simplesmente um programa o aceitou com muito carinho e recebeu, e que hoje é minha casa, mesmo depois de 16 anos. E por que eu tô falando isso? Porque estamos falando de base e estamos falando de futebol americano. E não dá para falar disso se a gente não estiver falando de um dos programas mais importantes que fomenta o esporte na base. A gente está falando de um time que, se você colocar futebol americano em São Paulo, é o primeiro a aparecer. E lá tem categoria sub-15, 18, sub-3. Eu acho que eles vão começar a fundar agora. Vai ter um berçário dessa equipe daqui a pouco, de tanto atleta. E eles vão começar a sua trajetória no full pad esse ano no campeonato estadual, com maior dificuldade no país. Estou falando da SPFL. Eles decidiram dar esse passo e hoje eles vão falar um pouquinho desse programa que começou em 2016 e que hoje está fazendo barulho e que promete ser uma das equipes desse campeonato. E é claro que eu estou falando de ninguém menos que a galera do Cannibals Football. Como é que vocês estão, rapaziada? Muito bem, estamos bem. Dois treinadores, a conversa vai ser sucinta. Perguntas de sim ou não, mas, por favor, antes da gente falar do Cannibals, por favor, quem está do outro lado da mesa? Bom, vou começar. Meu nome é Letícia Ramos, eu estou no Cannibals desde 2017, iniciei como atleta. Hoje eu sou HC do time masculino de flag 5 contra 5. Acho que é isso, basicamente. Só para começar. Ok. Sou o Lucas Baggio, conhecido mais como Baggio, o cara do pênalti. Mas hoje as pessoas já estão esquecendo quem é o Roberto Baggio, para minha felicidade, né? Então não me param muito mais na rua por isso. Eu comecei no Cannibals em 2016, acho que lá no segundo, terceiro treino dos caras, então a gente brinca quando tudo era mato ainda. Comecei como jogador, sempre rodando na defesa. Em 2019, o pessoal viu que eu já não estava correndo muito, não estava conseguindo marcar muito bem, e aí me colocaram para ser treinador. E de lá para cá eu estou responsável pelas categorias de flag 9x9 e agora com esse projeto do full pad, do equipado. E agora a gente está falando de uma equipe que é nova. Se a gente for parar para pensar, sem pandemia, deixa eu ver, com pandemia daria 8 anos, sem pandemia 6 anos. Sim. 6 anos de competições, já que o Cannibals está participando. Bom, vou começar falando com o Coach Baggio, que ele começou em 2016. Você é um dos fundadores do time, então, Coach? Não fundador, mas acho que um dos primeiros atletas ali a passar pelo time, né? E quando você chegou no Baggio, quando você chegou no Cannibals, era tudo mato? Onde vocês treinavam na época? Sempre no Tietê, certo. Então era tudo society mesmo. E sim, cara, eram treinos que era muito imprevisível. Você chegava lá, tinha 20 pessoas e você fazia um super treino, na semana seguinte tinha 3. E assim foi ali por uns 8 meses até o time se firmar mesmo em 2016, né? E a gente conseguir construir uma base ali para 17 disputar ali o primeiro campeonato nosso de flag. Mas o começo foi bem tenso, assim. Quem vê hoje o tamanho do Cannibals não imagina o perrengue que foi lá atrás, não. E como que é um time sair do completo rolê de amigos, porque imagino que 2016 era um rolê de amigos se juntando, para se organizar para um campeonato? Quem foi o louco que deu essa ideia de falar, mano, se pá, a gente consegue brincar sério aqui? Cara, Cannibal sempre teve o grande sonho do Cannibal sempre foi de ter um time disputando o full pad. Né? Então, esse ano é o ano da concretização, assim, do sonho lá de trás, né? E quando eles fundaram, foi bem isso mesmo, cara. Foram 10 amigos ali que foram bater bola no parque. Dos 10, 8 não sabiam o que estava fazendo, um não tinha certeza e um só entendia e estava comandando os outros. Que né? jogava Madden há mais um tempinho, assim. E isso foi expandindo, mas acho que o grande mérito do Cannibals foi esse lance de não praticar seletivas, né? Então, eu mesmo, quando fui pro Cannibals, eu achei a convocação num grupo perdido do Facebook. Cheguei lá e comecei a treinar.
E isso acontecia assim com muita frequência. Às vezes tinha treino que chegava 3, 4 caras que viram no Facebook e foram lá treinar. Teve um dia que tinha uma galera lá no Tietê treinando que tinham 6, 8 amigos, que, aleatórios, avulsos lá no canto, viram o Cannibals treinando do lado e falou: quer treinar aqui? Quero. Então chega mais. E acho que esse foi o grande mérito do Cannibals. E aí a questão do campeonato foi só organizar, né? A ideia sempre foi ter um time competitivo, né? Nunca foi só fazer uma brincadeira. Então, passado esse primeiro ano estabilizando, rolou, né? Pô, é legal de ver assim que começou como um catadão, aí pegou a galera do lado. E aí, 2017, primeiro torneio, e temos a entrada de uma pessoa que hoje faz parte da seleção brasileira, que é conhecida da casa. Agora você, Coach Letts, o que aconteceu para você entrar no Cannibals? Você já conhecia o futebol americano antes? Eu conheci pouco tempo antes de entrar no Cannibals. Na verdade, eu não sabia absolutamente nada de futebol americano. Eu comecei a assistir um ano antes, e aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz aquilo que você falou. Se eu colocar no Google, vai aparecer o Cannibals. E eu literalmente fiz isso. Coloquei no Google, apareceu o Cannibals. E eu vi que era realmente uma escola, sabe? Então, eu falei, putz, eu não sei nada, então eu preciso realmente de uma escola. Então, fui lá, me apresentei e foi muito, muito bem recebida. 50 centavos aqui para sua esquerda, por favor. O quê? Só meu diretor. Só vem um pouquinho mais para cá, perda. Isso, enquadramento do diretor, perfeito. Então, eu entrei no time, fui muito bem recebida. O feminino ele estava engatinhando. Então, eu entrei realmente pelo projeto da escola, para realmente aprender a modalidade. Eu iniciei querendo futebol americano, inclusive, foi um devaneio de querer o futebol americano. E aí eu conheci o flag, acabei me desenvolvendo no flag e permaneci. Mas eu acho que essa proposta do Cannibals de levar o esporte para quem quiser aprender, eu acho que foi o diferencial assim, na minha decisão de continuar. Porque eu acabei aprendendo tudo, porque eu literalmente chegava para as pessoas e perguntava o que é tackle. Tipo, quem é esse cara que está sendo falado na televisão, porque ele deve ser muito bom, todo mundo fala dele. Era muito isso, então foi bem legal. Foi bem legal conhecer o Cannibals e achar o Cannibals ali no Google perdido. Você foi uma das primeiras atletas femininas do Cannibals? Não, quando eu cheguei tinha as namoradas dos jogadores. E era muito isso ainda, era muito início. Então, eram as namoradas dos caras que iam para lá e treinavam lá. E aí foi começando a ideia de montar o time, de fato. E aí, no ano de 2018, a gente competiu o primeiro ano. Quer dizer, elas competiram, porque eu rompi o ligamento. Meu pai amado. Já começou assim a carreira? Sim, foi. Mas foi nisso, assim. As meninas se juntavam, elas estavam lá, treinavam também. Mas não tinha aquela sede, aquela ganância de disputar ainda. Mas em 2018 a gente conseguiu fechar um time e participou do primeiro campeonato, com muita surra e suor, mas a gente conseguiu. Nossa, mas, gente, eu tô impressionado assim, que o nível de organização do Cannibals, pra mim, é excelente. Que o masculino flag iniciou em 2016, competiu em 2017. O feminino flag iniciou em 2017, competiu em 2018. Até agora eu tô vendo que o Cannibals, assim, na parte burocrática do esporte, vocês estão dando nota 10. Só que aí vamos falar para a parte de campo. Como que foram os primeiros campeonatos do Cannibals, tanto do lado feminino quanto do masculino? Como que foram essas experiências? Começar? Bom, 17 a gente entrou no Flag 88, né? E foi complicado, foi choque de realidade, né? Porque provavelmente como todo time que está começando, você se acha aqui, quando você vai disputar um campeonato, você vê que você está um pouco mais embaixo. Né? Um pouco. Um pouquinho só, né? Mas, incrivelmente, a gente pegou playoff no primeiro ano. E a gente caiu na primeira fase dos playoffs, né, do campeonato. Mas o Cannibals, ele sempre teve, na parte do flag, né, 17, 18 e 19, né, nesse período pré-pandemia, sempre pegamos os playoffs. O primeiro ano de campeonato a gente caiu no wildcard, nos outros 2 nas semifinais do campeonato, da Metrópolis, né, na parte, na metade do campeonato, né? Mas sempre foram grandes campanhas, sempre perdendo para grandes times, né? Mas tem ali aqueles embates no meio do caminho, aquelas derrotas doloridas, né? Aquela rivalidade crescendo contra um time, freguesia crescendo com outros, né?
Qual que é, assim, a maior freguesia a favor do Cannibals e qual que é a maior freguesia contra o Cannibals? Cara, a favor é uma boa pergunta, viu? Eu acho que a favor a gente não tem uma grande freguesia, assim, que a gente não enfrentou tantos times assim. Mesmo. Não, acho que não tem um time que a gente venceu mais de 2 vezes, assim. Até Tá. pelos confrontos. Então, acho que não chega a ser freguesia. Mas lá no começo, por exemplo, cara, foi muito dolorido jogar contra a Poly Reds, por exemplo. A Poly... Mas aí também, né? São Paulo Tigers. São Paulo Tigers tem uma história excelente deles, porque a gente fez, acho que, 3 ou 4 jogos com eles nesse intervalo. E a gente nunca tinha vencido os caras. E eram sempre derrotas gigantescas. A primeira vitória que a gente teve contra eles foi num Wild Card em 2019. A primeira vitória que a gente teve foi tirando eles do campeonato. Que delícia. Que jeito que não tem nada melhor do que se vingar. Eu queria até jogar a camisa pro alto, igual eles fazem no final do jogo, mas... O cara tem pouca mágoa desse. Coach Letts, e como é que foi a campanha do feminino? O campeonato você falou que foi muita sacolada, suor e lágrimas. Começou mal assim? Começou. A gente, na temporada regular, a gente começou acho que com 6 derrotas, assim, tipo, e derrotas grandiosas, assim. Eu só assistia, no caso, mas a gente teve... foram 6 derrotas, porém, nas 2 últimas derrotas, a gente começou a ver um horizonte, que a gente já jogou 2 jogos, assim, bem mais consistentes, foi decidido, assim, em detalhe, um TD, se eu não me engano, nos 2. Então, foi, assim, bem, tipo, existe um mundo, e aí, na nossa última rodada, a gente conseguiu sair com 2 vitórias. Então, foi realmente algo bem progressivo, assim, a nossa caminhada em 2018. Em 2019, a gente chegou na final do Metrópole. Então, realmente foi, tipo, a gente conseguiu ver a crescente. E aí, no outro ano, a gente foi para a final do Metrópole no Campeonato Paulista. Então, foi assim, a caminhada, mas começou bem difícil, bem difícil. Eu tô até um pouco... Gente, tomar uma sacolada no começo é normal. E já partir para uma final de Metrópolis no segundo ano, parabéns. Gente, tô impressionado com esse Cannibals, o que tá acontecendo? E agora eu queria fazer uma pergunta para os dois referente. Para mim, a coisa mais impressionante do Cannibals que vocês fazem são 2. É a rede social, porque pesquisou futebol americano em São Paulo, o primeiro nome que aparece é o de vocês. E o segundo, como é que faz para ter tanta categoria? Eu acho que vocês têm um sub por idade, sub-18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Como que o Cannibals consegue se organizar? Porque é o seguinte, lidar com atleta não é fácil. Lidar com adolescente, meu parceiro, é o triplo da dificuldade. Como que o Cannibals conseguiu se organizar tanto a esse ponto de ter, sei lá, eu imagino eu que tenha mais de 100 atletas hoje usando o manto do Cannibals? Sim, atletas, eu não sei, 200... Pelo amor de Deus! Tô pegando informações aqui. Quanto? 250 o quê? atletas. Assim, entre alunos e atletas que disputam... Tudo conta como... Pra mim, conta tudo... Tá usando o Cannibals, tá indo pro Sim. treino 250. Gente, tem time que não tem 40, cara. Tem time que faz o mínimo do mínimo pra escrever, com o jogador dobrando posição. E vocês têm 250 pessoas. Mas eu acho que passa muito por isso que a Lê começou a comentar aqui, sobre a parte da escola, né? Porque antes do Cannibals ser um time, ele é uma escola, né? E, assim, eu não vejo isso nos outros times. Tem muito time aí que é o time. Ele traz os caras para competir. O Cannibals, ele tem um lado, onde assim, business da coisa, que é a escola. E, naturalmente, você vai atrair pessoas para essa escola, e aí você já tem a tua base natural para passar essas pessoas para o teu time competitivo, né? Então, acho que esse é o grande ponto que o Cannibals usa a favor para conseguir atrair tantas pessoas e formar tantas pessoas também. Mas vocês treinam todo dia da semana? Vocês treinam só de final de semana? Como é que é a agenda do Cannibals hoje? Então, são 2 agendas, né? Tem a agenda da escola e a agenda do time competitivo. Então, a escola, a gente basicamente só não tem treino de sexta-feira e de domingo. Nos outros dias, todos os dias, nós temos Segunda, treinos. terça, quarta, quinta e sábado tem pra molecada. Isso. De todas as idades? De 12 a 18? De quanto que é? Isso. A gente tem alunos a partir de 10 anos.
Meu Deus. E aí vai até 40, eu acho que ainda a gente tem atleta de 40 anos. Então, assim, esses treinos da semana, a gente tem diversos pontos de São Paulo. Então, a gente consegue atingir várias pessoas de várias regiões. E é isso que o Baggio falou, sabe? Acaba que a gente cria a nossa própria base. Então, a gente dá treino para atletas de 12 anos que estão no time sub-12, mas que em algum momento pode vir para mim no adulto, se ele continuar se desenvolvendo. E eles já têm a mesma base do nosso playbook, entre aspas, né? Então, querendo ou não, a gente está preparando eles para vir para mim depois. Então, isso é bem legal do trabalho do Cannibals. Tô com uns casos assim, inclusive. Tem carinha que hoje está vestindo equipamento do meu time, que eu lembro há 4 ou 5 anos atrás, eu vi ele desse tamanho aqui, com a flag, jogando o campeonato X5 sub-12 da vida, sabe? E hoje... não vou falar do full pad ainda. Pera lá, que isso aí a gente vai, deixa eu construir, pera lá. Mas vocês estão com quantos atletas hoje competindo na categoria principal que foram formados dentro da casa do Cannibals? Do seu lado tem quantos? Do meu lado, acho que todos. Todo mundo da sua categoria? Todo mundo começou na escolinha do Cannibals. O X5. O X5. O X5, todo mundo é formado na base. Ataque e defesa. É porque eu costumo falar que é um curso natural, né? A escola ela é muito focada no X5, né? O Cannibals, ele exporta muito atleta para outras equipes também? Ou quem começa no Cannibals geralmente fica na casa? Eu diria que fica. Ou Alguns, para. Ou para, né? Eu até gostaria que virasse treinador também, né? Mas a gente tem algumas saídas, mas eu não diria que chega a ser... Porque muita gente, quando vê o Cannibals como um projeto de escola e tudo mais, logo pensa, então vocês são formadores de jogadores para os outros times. Não. A gente forma jogador para o Cannibals. Obviamente que se em algum momento um ou outro tem uma ambição e tal, procura outro time. Vou te falar que boa parte das pessoas que passaram comigo, que foram para outro time, voltaram em algum momento, né? Se sentem confortáveis no Cannibals, né? Mas do meu lado, acho que não chega a ser todos, né? A gente tem alguns... Não chega a ser um caminho natural, passa pela escola e vai para o 9-9 ou para o equipado, mas uns 80% hoje do pessoal que está comigo em algum momento passou também pela base da escola. É que é engraçado, porque assim, como o Cannibals não competia full pad até ano passado, a gente via o Cannibals como um grande celeiro de atletas para fabricar. Na hora que o menino quiser jogar o full pad, ele ia embora. Só que o futebol americano hoje está acontecendo uma coisa que a gente está vendo que era o curso natural, só que está parando no meio do caminho. Antigamente começava numa escolinha, 5x5, 9x9, full pad. 5x5, 9x9, full pad. Só que hoje a galera está começando escolinha, 5x5 e está parando muito. Acho que a Coachlet fica feliz com isso, de ter uns atletas tá parando ali. Mas o interesse do Cannibals agora é desenvolver o full pad. Só que o 5x5 virou esporte olímpico. Isso tá afetando o desenvolvimento do esporte? Tá dando algum conflito interno no Cannibals para falar pra rapaziada, vá pro full pad? Ou eles estão querendo bater o pé e falar, não, 5x5 olímpico, eu vou ficar aqui agora? Cara, acho que... Eu tenho uma opinião, assim, talvez até um pouco polêmica sobre isso, né? Mas eu acho que essa questão do 5x5 ser agora um esporte olímpico, ela talvez num curto prazo, ela possa comprometer isso que você falou mesmo, né? O jogador, ele para ali naquela categoria. E aonde que eu vejo que está afetando muito isso aqui em São Paulo, por exemplo? No Flag 88 e 99, você pode ver que está numa tendência desse ano de redução de times. Por quê? Quando o cara ele para no 5-5, você tem um setor específico dessa categoria de flag, até do FA mesmo, que é muito difícil de você formar, que são as linhas ofensiva e defensiva. Se os jogadores eles ficam com uma atenção muito focada no 5-5, naturalmente você acaba não tendo muita demanda nessas posições, você acaba tendo dificuldade de manter o seu time de flag 88 e 99 que possuem linha ofensiva e defensiva. Então, para esse ano, tem até umas discussões com outros times, tem muito time encerrando a atividade de flag 88 e 99 e se mantendo no 5-5. Né? E isso acaba afetando diretamente ali o próprio equipado, projetos de equipado. Né? E pode impactar até times que não têm uma base de flag, porque se um time de flag não forma um determinado jogador, o time de FA não vai receber ele nunca também. Né? Mas do lado do Cannibals,
a gente tem um ponto forte que é o quê? A gente tem já jogadores que praticam a modalidade do 5-5 há um bom tempo e eles pegaram a percepção do seguinte, opa, o FA ele pode ser uma janela de oportunidade para eu desenvolver algo que não tinha no meu jogo, que acaba sendo até a parte, na minha visão, da fisicalidade. Mas aí não chega num ponto que pode ser perigoso para o atleta fazer isso? Porque hoje, se você me colocar de blitzer no 5x5, é capaz de eu dar um tackle no menino sem querer, que já é o meu natural. Não acaba sendo outro esporte completamente diferente? Mas aí é o que eu comento pro meu time, assim, se você se propõe a jogar duas coisas diferentes, você tem a obrigação de saber mentalmente separar isso. Você não vai fazer uma blitz no cara no 5-5 e jogar o cara no chão. Fale por você, coach. Aí cada um com a sua opinião. Uma alma na sideline. É simples assim, né? Uma mão dá, outra tira. É saber virar a chavinha, sabe? Você se propôs a participar dos dois. Então, se você consegue virar a chavinha e desempenhar bem nos dois lados quer dizer, nos dois esportes, nas duas categorias, então não tem que ser um problema, sabe? E contanto que você treine os dois também, né? Porque se você focar só em um, você vai acabar tendo mais dificuldade no outro. Então, se você consegue conciliar a sua vida e treinar nas duas categorias, você vai conseguir virar essa chavinha durante o jogo, enfim. Você já treinou atletas que competiam FA e jogavam 5x5, correto? Que vieram do FA? Isso. Na seleção. Perfeito. E como que foi pra você essa experiência? Porque assim, querendo ou não, quando você pega atleta de seleção é muito mais fácil, né? É tipo você dirigir Ferrari. Uhum. Só que você já viu isso dentro do Cannibals de pessoal que competia full pad e voltou pro 5x5 e teve um pouquinho de dificuldade? Não, na real não. Tá muito recente isso. Exato. Não deu tempo. Tá muito recente. Não deu tempo de dar o BO ainda, tempo de se arrepender. Não, até então não. Foi isso que ele falou. Então, quando eu tive a situação de treinar atletas do FA na seleção, e por mais que eles já treinassem flag, a gente sabe que eles treinam menos flag. Então, foi muita coisa que, para quem treina flag, é muito simples, mas para eles ainda a gente teve algumas dificuldades, que, querendo ou não, acaba bloqueando numa situação assim, por mais que não seja gritante ali, mas, enfim, uma rota que ele executa diferente, com o intuito meio que de bloqueio, a gente já tem que ficar ali corrigindo, coisa simples, sabe? E eu acho que o principal ponto, principalmente para os recebedores, que é quem eu treino, é o desvio de flag, né? Você não vai na porrada, você não vai ganhar na força, você vai ganhar tendo que sair com o seu quadril. Então, acho que a maior dificuldade, assim, de um atleta que vem do equipado pro flag, eu acho que é essas coisas, assim, tipo... malemolências e malícias. Seja rápido e tire seu quadril e corra, cara. Tipo, você não vai ganhar na força. E não pode pular, não pode dar um dive. Foi a primeira falta que eu tomei. 5x5, não pode dar dive. E, pessoal, agora só voltando a falar um pouquinho da base. Vocês treinam as bases também, sub-18, 15, a escolinha do Cannibals? Vocês já tiveram experiências dentro desse setor? Eu não. Eu já treinei... Até ano passado eu era coach da defesa do sub-12 e do sub-17. Aí esse ano eu parei, mas eu ainda continuo na escolinha do Cannibals, então eu tenho contato com todos esses atletas desde 10 anos. E aí agora eu tenho uma pergunta que é muito específica, cara. Como que é treinar criança, tipo adolescente? Porque hoje a gente tá num nível de competitividade, a gente tá na SPFL, que assim, quem tá lá sabe que vai apanhar, não sei o quê. Mas como é que é treinar uma criança que acabou de conhecer o esporte, que deve ter jogado o primeiro videogame com o primo? Como que é colocar na cabeça de uma criança o esporte? Assim, muitas vezes o que mais dificulta é o fato de ter muita criança junta. Uma criança ou 3 crianças é muito mais fácil de você controlar. Agora, coloca 15, já começa a ficar difícil, porque, eles dispersam muito, eles querem brincar, eles querem jogar bola, correr. Então, eu acho que é saber guiar um pouco do treino, assim, sabe? Não deixar muito tempo parado, dar muitos estímulos de coisas para fazer, sabe?
arrepia a criança até ela cansar, assim, de É correr. mais ou menos isso. E tentar ir colocando mais coisas, assim, táticas e técnicas de uma forma mais leve, porque eles não vão ficar prestando atenção no que você está falando. Então, tenta mostrar mais e colocar eles para fazer, entendeu? Mas como é que você deixa um conceito de levels, um conceito de shell, um conceito de não sei o quê, lúdico? Fala, Joãozinho, você corre pra cá. Fernandinho, ó, corre reto. Tira a flag da boca. Não é pra botar a flag na boca. Então, para de chutar essa bola idiota. Vamos lá. Como é que consegue conciliar aquele bololô de criança infernal? Porque, gente... Ai, depende da criança. Juntou 50 crianças, vai ter pelo menos 5 malucos. Vai ter 5 por caso de hospício. E aí, como é que ele dá com isso? Assim, Separa os hospícios, assim. Você separa em grupos, porque querendo ou não é todo mundo... Os hospícios. Não é todo mundo que vai rodar junto, então a gente meio que separa em grupos e tenta explicar aquilo ali para aquele grupo, que vai ficar muito mais fácil de você controlar aquele grupo, enquanto os outros estão fazendo outras coisas. Então, beleza, ó, essa semana mesmo a gente estava trabalhando bastante sobre alguns conceitos. Então, é muito isso, tipo, porra, peguei o desenho, ó, você vai fazer isso daqui, você vai fazer isso daqui, você vai fazer isso daqui. Por conta disso, beleza? Vamos lá e faz. E aí, enquanto isso, a gente já pega o outro grupo, ó, a gente vai fazer, tipo, e tem que ser, porque se deixar todo mundo junto, não dá. Então, a gente separa em pequenos grupos e vai explicando aos poucos. Porque não dá. E já teve algumas crianças que vocês olharam com aquele olhar de treinador e falaram... esses aqui são promessas interessantes. Não sabem ainda, mas se ficarem com a gente, vão longe. Já teve esse olhar assim de treinador de alto nível para criança? Hoje, talvez o nosso cornerback principal do time da SPFL foi um caso desse. Foi um treino aí, sexta-feira à noite perdido, tinha nada pra fazer em casa, fui pro treino. Garotinho, acho que nunca tinha treinado no competitivo e tal, fui lá assistir um treino, tava na defesa também. Tava precisando de corner no meu time na época. Falei, esse moleque é bom. Levei ele, fez uns treinos e tal, entrou aos poucos no campeonato. Passou uns 2 anos, o cara é um monstro hoje. Quantos anos? Ah, cara, deve estar com 20 e poucos. Não sei exatamente agora. Por acidente, então eu time por acidente. Não, acidente não, olhar de um coach, né? Não, foi talvez um acaso ali do destino, né? E você, Coach Leste? Você que já treinou um mais alto nível de jogador de flag, de FA também aqui, tem alguma criança que você olha que você fica, rapaz, como essa criança consegue fazer isso? Sim, já tive em alguns anos atrás e novamente tenho. Tem um que sempre olha e fala, tá no caminho certo, mais alguns anos você vai. Fica aqui, mas tem. Agora vamos lá, que agora eu já vou puxar aqui pra essa parte do pad. Que é o seguinte, tô com um treinador aqui que tá indo pra categoria full pad, que tá tirando gente do flag pra ir pra lá, só que eu tenho uma treinadora que trabalhava com base, puxava pro X5 e às vezes mandava pro X9. Começar aqui. O que você olha num jovem de categoria de base para você puxar ele pro time principal do X5 ou mandar pro X9? O que eu sempre fiz, e agora o que eu faço mais, né, por ter essa liberdade de realmente puxar para mim, no 5x5 é versatilidade. Eu preciso de atletas versáteis que consigam rodar mais em uma coisa ou que realmente tem uma posição que seja, mas que se destaque ali no que ele se propõe a fazer. Então, é basicamente isso. Assim, para o 5x5, o principal hoje é versatilidade. Eu acho que é isso. E para mandar para um X9? Então, é porque com o X9 eu não tinha... eu não mandava ninguém para o X9. Não é bem assim, manda ali. Não é esse passo-repassa de atleta. Não é também esse é meu, esse é seu, assim, também. O que acontece muito é o seguinte... Ainda? O que você está querendo trazer aqui para essa mesa? Você quer trazer um conflito, acho que não. Já estou perguntando o nome das principais peças, o pai tacou aqui. Não, mas assim, tem muito a questão também de necessidade. Cada time tem uma necessidade específica. A gente sempre vai olhar com base nisso. Agora, do lado do PED, do 99, tem também muito cara que entra na escola e ele já entra querendo essa dinâmica. Tá. Querendo ou não, você olha o 5-5 para o PED, ou no nosso caso o 9-9, são dinâmicas completamente diferentes. Um lado você tem um jogo mais rápido, com muito mais espaço, outro você tem um jogo mais físico.
talvez um pouco mais tático, sendo bem grosseiro aqui, né? Enfim, né? Você tem ali complicações talvez um pouco maiores. Então o cara já tem um olho para um lado ou um olho para o outro, principalmente agora com essa questão de esporte olímpico também, muita gente já chega querendo 5-5, já, bem, vejo o NFL em casa, mas eu quero aqui, entendeu? Então tem muito disso, a necessidade de cada time e também o desejo de cada atleta. Tem muito cara que já entra ali com a posição decidida e aí os indecisos, aí a gente começa a ponderar, a ver onde que ele se encaixa mais, né? E aí, coach, a gente tava falando dos caras que são indecisos e tudo mais, só que assim, tem que chegar uma hora às vezes, que eu vejo que você é um treinador de 9x9, que você vai abrir um convite aberto para o atleta falando: tô vendo que você tá brilhando no 9x9, não quer vir pro full pad não? Dá uma brincada? Porque agora você tá sendo o head coach da primeira equipe do Cannibals na história da SPFL. Como que você conseguiu convencer os atletas que não planejavam isso? Porque quem quer, mas e os que não queriam? Como é que você conseguiu convencê-los? Foi um pouquinho diferente até, porque assim, como eu falei, sempre foi um desejo do Cannibals ter a categoria equipada, né? E a gente criou, né, depois da pandemia, a gente fez esse projeto do 9-9 para ser essa porta de entrada. Então quem estava já nesse time de flag 9-9 já tinha ali a ideia de que esse time em algum momento viraria o time equipado, né? Então o que a gente tem hoje no nosso grupo de flag é o seguinte: a gente tem 90% dos jogadores que querem e compraram a ideia e vão disputar a SPFL equipados, e a gente tem ali uns 10% que ainda não estão confortáveis para ir para o equipado e que vão navegar só nessa caixa do flag. Então não tem uma questão assim de convencer o cara a jogar, ou tal. A maioria já chega querendo. E quem não quer, aí a gente mantém ele nesse projeto de flag. Claro, tenta fomentar ali, tenta passar, deixar ele confortável para que um dia ele possa servir ali ao nosso time, ao destino final ali, né? Que é esse time equipado. E agora? Vamos lá, né? Vamos falar das competições desse ano. Primeiro com o Coach Letts, que está aqui como head coach do 5x5, uma treinadora de seleção que hoje está no Cannibals. E, Coach Letts, quais são as competições que o X5 do Cannibals está vindo? A gente vai disputar o nacional, a fase regular, a fase regional primeiro, agora em abril. E se a gente, né, passar ali, eu acredito que tem umas 3 vagas para o Sudeste. Se a gente passar, a gente vai para a fase nacional, que aí vai ser no final do ano. E aí são com times do Brasil inteiro. E também o Paulista de Flag, da PFA, que começa em maio. Você não pretende ser head coach de mais algum setor, de um X9, começar mais uma categoria de base? Você está focada no X5 hoje? Estou focada no X5, mas além disso não tem me sobrado muito tempo, então eu não estou conseguindo pensar em outras categorias. Mas o meu foco é o X5, sempre foi. Tava querendo saber se ela queria entrar no full pad também ali na CT. Tentei, Baixo. Pegar meu emprego, né? Não. DCzinho ali pro Bajo. Agora, Bajo, como você falou, foi sempre um sonho do Cannibals estar com um time de full pad. Você só assumiu uma barquinha tranquila antes da pandemia, você assumiu. E aí, você falou, em 2022 nós não vamos voltar, porque não adianta um time estar parado há 2 anos, começar já no full pad e que vai se atropelar. 2023, vocês tiveram essa primeira experiência do full pad na história do Cannibals. E como que foi essa experiência para você? Como os 2 coaches falaram para mim nos bastidores, eles são coaches pessimistas, o que eu acho até engraçado para um treinador ser pessimista. Só que vocês falam assim, tem que ser pessimista porque na hora vocês vão ser surpreendidos. E foi o que aconteceu na categoria full pad. Vocês conseguiram bater time já tradicional da Diamante, que hoje está na Ouro. E como que é essa experiência e como que é a preparação para uma estreia num esporte novo? Uma coisa você está no treino pad e no jogo. Como que foi isso? Cara, isso na verdade, esse projeto de agora, né, o que pouca gente vê, é que ele nasceu em 2020, durante a pandemia, né? Porque de 2019 para 2020, a gente foi para 2020 com um projeto e se não fosse a pandemia, a gente ia quebrar a cara. Porque a gente fez uma programação, achou que estava legal, ali nos primeiros meses a gente viu que não ia dar certo. E a pandemia em si foi muito benéfica, né, assim, na questão de planejamento para o nosso time, porque deu tempo da gente parar, reavaliar, estudar muita coisa e colocar o time, o nosso projeto ali de 9-9 equipado no rumo certo.
Aí a gente voltou em 2022, né, como você falou, sem esse plano do equipado, mas com o plano de competir no Flag 99. Voltamos e fomos campeões pela primeira vez na categoria. Em 2023, a gente voltou e fomos bicampeões da FEFASP no 99, com essa base que agora vai para a SPFL, que começou em 2023, lá na 9 de julho, né? Então, a preparação para o equipado, ela já nasceu lá em 2020, quando a gente começava, teoricamente, na teoria, a formar esse time. E começou na prática, em 22, quando a gente botou essa galera para competir no cenário de flag. Então, o que a gente fez em 2023 foi só virar chave, investir equipamento nos caras, fazer algumas adaptações ali do 9 para o 11, né, que não é uma mudança tão drástica assim, né, e aprimorar uma coisa que para mim é fundamental, que é tackle. Se você não consegue taclear, você vai tomar pontos, você vai perder jogos. Então, a gente chegou em 2023, antes do nosso primeiro campeonato, né, o meu ponto para o time, para a CT foi, taticamente a gente consegue jogar. Agora, a gente precisa ensinar esses caras a parar o time adversário. Porque hoje, você vê o tackle talvez seja a maior dificuldade de muitos times por aí, né? Big play no FABR hoje, muitas big plays são de tackles perdidos, 2, 3 tackles perdidos, né? E foi com esse pensamento que a gente montou esse time, né? E fomos surpreendidos, assim, em questão, aquilo que você falou, né? Encarar logo um time de série ouro, vencer esse time, depois pega um time de diamante, faz um jogo competitivo, né? Abre o olho de muita gente, né? Principalmente fora, né? Muito pessoal que via de fora não conhecia o Cannibals, ou achava que era só a escolinha, né? Como a gente é conhecido por aí. Falou, pô, tem coisa boa aí, né? Mas esse projeto agora da SPFL já vem de muitos anos, né? Cara, mas é legal. Eu queria até falar um pouquinho desse seu primeiro torneio. O que aconteceu? Vocês pegaram o Storm, uma das equipes mais tradicionais do FABR do estado de São Paulo, e ganharam. Sim. Contra o Leme, que é um time da série Diamante, vocês chegaram e perderam por, acho que, 2 posses de bola. Tava uma posse até o final do último quarto. Então, vocês também foram competitivos com um time de série Diamante. E é engraçado que boatos rolaram aqui pelo treinador, tá? Não sou eu que estou inventando. Que vocês são conhecidos como o time dos Minions. Sim, mas né? Por alguém isso aí, né? O pessoal aí de Campinas, né? Por um time aí que ganhou de vocês. É. Mas eu queria entender primeiro, vamos falar dessa parte. Por que é time dos Minions no Cannibals? Na verdade, foi no jogo contra o Indians, né? A galera da sideline, da torcida, né? Começou a falar, esse time de Minions por conta de tudo isso que a gente vem falando. Na nossa base, ela é de jogadores que nascem ali na escolinha, então vem a maioria talvez ali do 5x5. Então, quando você coloca o nosso time, né, lado a lado com, nesse caso, um time de série diamante, você vê que o porte físico é muito diferente, né? Você vê caras muito maiores do outro lado, né? E aí pegou isso por parte da torcida, né? Mas não que isso seja também um fator, né, um demérito, assim, né? Porque aí faz parte da comissão técnica saber colocar esse time para jogar com aquilo que você tem. Se nosso time tem um porte pequeno, a gente vai jogar com dinâmica de jogo que favoreça o nosso time, né? Mas nesse caso aí foi essa torcida em específico aí que acabou carimbando. Mas depois eles foram legais com a gente no final do jogo. O que é legal é que assim, foi uma equipe que surpreendeu na SPFL. A gente está falando do Guarani Indians. Teve algumas vitórias que todo mundo ficou impressionado. E aí chegou para vocês jogarem contra ele, que é um time de diamante. Você falou que eles bateram em vocês. Só que assim, eu sempre falo, apanhar é o que constrói o esporte, não tem como, apanhar em tudo. Estamos falando aqui até de uma coach de seleção que começou num time feminino, que no primeiro ano apanhou, no segundo já estava na final. E aí, o que vocês pegaram de lição de um time de diamante para passar para essa molecada que começou no Full Pad agora? Vocês falaram, então, gente, bem-vindo ao Full Pad, é assim que se bate, é assim que se apanha. Como é que foi isso também? O que você tirou de positivo de uma surra? É uma lição, né, cara? Acho que principalmente o lado físico, né? Acho que se você olhar o nosso time hoje, você consegue colocar o cara na escola para aprender parte tática. A gente tem muita coisa online com eles também para explicar essas situações. Agora tem uma coisa que a gente não controla, né? Que ainda hoje no Cannibals, né? Que é a parte física, né? Você não tem como preparar o cara fisicamente de segunda a sexta, né? Não é uma academia o Cannibals, o cara não vai lá fazer supino no Cannibals, né? E isso foi o que eu tentei levar... Ainda, né? Estamos abertos a parcerias aí, né? Sinal. CT Cannibals aqui.
E foi isso que eu tentei passar para eles. Olha, não adianta você achar que você vai ser super competitivo treinando aos domingos. Olha o que aconteceu com esses caras aí. Você vai ganhar um jogo, 2, vai. Só que você não vai conseguir chegar ali no topo, né? E o nosso objetivo é sempre ser campeão. A gente não vai brigar ali, vamos fazer um campeonato com 3 vitórias. Não, no campeonato a gente entra para vencer. Então você tem que sempre mirar ali os grandes exemplos, né? Foi assim que a gente construiu o nosso projeto de flag, e é olhando também esses grandes exemplos aí do equipado que a gente tenta construir ali a dinâmica do nosso time. Então, eu sempre tento trazer esse depara para eles, né? Pô, cara, tá vendo esse cara aqui, desse time aqui? Ele não treina só de domingo, o cara tá ali pelo menos 2 vezes na semana dentro do time dele e o resto ele tá enfiado na academia. Se você não fizer o mesmo, você não vai chegar nesse patamar, né? E o time, como consequência, também não. Então, uma coisa acaba puxando a outra. Então, esse lado do físico foi o principal ponto que a gente tentou passar para eles. E pode treinar na academia o que quiser, mas você não cresce. Então, você tem que ficar forte. Você tem que ficar forte, tem que ficar rápido e usar o gameplay que você se beneficia, como você falou. Sim. E, Coach Lete, você que é uma pessoa que tem experiência internacional no esporte, o que você conseguiu trazer da seleção para beneficiar o seu time hoje? Acho que a gente pode falar algumas coisas, mas não tem como fugir desse ponto de físico. Todo atleta de seleção ele é altamente atlético. Precisa. E ainda assim, o Brasil hoje está muito longe. Então, a gente já tem os nossos exemplos aqui dentro. Mas se a gente for comparar com qualquer outro atleta lá fora, você vai falar, a gente está nem engatinhando, a gente está parado. Tem até um meme, não, desculpa, tem até um meme que foi engraçado que falou, imagina se os jogadores da NFL vão pra Olimpíada no 5x5. Aí tava, Inclusive, teremos um ex-NFL no time dos Estados Unidos. Você tá maluco? Já saiu a convocação. Agora imagina, sei lá, o Tyreek Hill correndo uma rota em cima de um professor de história da Romênia, tá ligado? Porque é a realidade. Quem joga flag fora dos Estados Unidos, futebol americano fora dos Estados Unidos, é professor de história, é pessoa que trabalha almoxarifado. A gente é isso, tá ligado? E como é que você passa isso pro atleta, assim, dentro do seu time? Eu só cortei porque eu achei essa parte legal de levantar, assim, a realidade. É porque, assim, a gente sabe que é um esporte amador. Não tem como a gente fugir disso. Mas, querendo ou não, o esporte é o que você consegue de tempo para aquilo. O quanto você consegue se dedicar para aquilo. Infelizmente, uns conseguem mais, uns conseguem menos. Isso reflete no seu desempenho. Mas eu acho que cabe também de alinhar as expectativas também, sabe? Porque, beleza, todo mundo pode participar, todo mundo pode competir, mas é entender o quanto você tem de disponibilidade para aquilo. Então, você sabe que você vai até certo ponto também. Porque o esporte te dá aquilo que você consegue dar para o esporte, querendo ou não, infelizmente. Então, você pode ser um ótimo atleta no seu time, você pode ser um ótimo atleta no Brasil, mas você, por conta dessa situação, você não vai estar em alto nível para disputar internacionalmente, por exemplo. Então, eu acho que é isso um pouco, sabe? O esporte, ele vai te dar de volta o que você consegue dar para ele. E, infelizmente, hoje, não é todo mundo que consegue estar 100% no esporte. É triste, é uma realidade triste, mas um cara que não consegue ir para academia todos os dias, não consegue fazer 2, 3 treinos de campo, não consegue se dedicar aos estudos, a participar das coisas, reuniões, enfim, demanda muito tempo. Realmente, é triste, mas é a realidade, infelizmente. A máxima da sua disponibilidade é a melhor qualidade, né? É isso. E aí a nossa disponibilidade é sempre o famoso, é o que dá. E tem hora que o esporte não é a prioridade. Só que agora, gente, a gente está falando de um esporte virou olímpico e um esporte que vocês estão começando ali, um campeonato de alto nível. Aonde você acha... adoro essa pergunta. Aonde você acha que dá pé pro Cannibals nessa temporada, coach? Cara, no equipado, nosso primeiro objetivo é chegar nos playoffs, né? Peraí, desculpa até perguntar qual que é a agenda da temporada regular? A gente tem regular? o Flag 99 da FIFASP. Não, na SPFL. Da SPFL? A Vikings. Certo. O desenvolvimento, Berserker. São José Jets e Taubaté. Tá. E vocês são de qual grupo?
Esse é o grupo de vocês. Esse é o nosso grupo. Beleza. E o outro lado? Aí no grupo do lado tem Black Panthers, Kenny Cutters e... Ninguém me ajuda agora. Sou péssimo com o nome. Puta, cara. Não lembro quem... Assis Captains? Não, Assis está junto com a Avaré Lions no terceiro grupo. Tem 3 grupos na Série Prata? Tem mais um time que eu tô esquecendo agora do grupo do Black Panthers, que agora não me recordo, cara. Meu diretor aqui, meu diretor de mídia, vou Abre pedir uma ajuda aqui, aí, ó. Cara. Que ele tá já correndo atrás. Ponte Preta Gorilas. Gorilas. Panthers, Kenny Cutters e Gorilas. Então aqui, ó. Pelo que eu tô vendo... São 2 por grupo, são 3 jogos, né? Playoff. Primeiro passo, né? Perfeito. Eu posso botar aqui uma expectativa positiva para vocês ou vocês não gostam disso? Eu vejo o Cannibals numa semifinal. Tranquilo. Aí a final vai depender de vocês e dos confrontos. Eu consigo ver vocês numa semifinal tranquilo, porque vocês têm uma coisa que ninguém tem. Planejamento e projeto. É raro ver isso. Tem times na Série Prata que tem times que têm experiência. Só que experiência, meu amigo, é um famoso... Se você não tem preparação, é que nem um livro velho. Você tá com o livro velho no campo, não vai fazer porcaria nenhuma. Vocês têm projeto, vocês têm uma quantidade de jogadores imensa. Eu acredito que vocês chegam numa semifinal tranquilo. É um planejamento do time hoje chegar de playoff mesmo ou chegar numa final? Vocês conseguem ver o Cannibals já levantando uma taça na primeira SPFL? Cara, eu prefiro não pensar nisso, tá? Eu prefiro ir por etapas, né? Então, o nosso principal objetivo na SPFL, primeiro, é playoff, tá? É pensar baixo. Não? Você pensa baixo, que você conquistar acima disso, você tá no lucro. Não, mas pensar baixo seria ganhar um jogo. Ah, não, mas aí é muito baixo também, né? O cara é pessimista, baixo, né? mas nem baixo, tanto. Assim, também, né? O segundo passo seria aí o acesso para ouro, né? Que não necessariamente a gente precisaria chegar na final, se eu não estou errado com o regulamento, né? E aí, campeão, cara, campeão aí já é... Eu acho que pro nosso primeiro ano, pro estágio que a gente tá, eu acho que não é o que mais importa, né? Perfeito. Tal como a gente lá em 2017 vibrou demais por chegar num wildcard de flag e ser eliminado, cara, eu acho que talvez chegar num playoff ou conquistar um acesso hoje já seria uma grande vitória. Eu acho que você tentar medir o sucesso por título ou final, eu acho que é muito injusto, talvez, com o projeto que você tem por trás, né? A gente sabe que a gente tem um projeto bom, a gente sabe que a gente tem jogadores bons, mas do outro lado também tem outros times com bons projetos, bons jogadores. A Prata tem uma questão assim, que é uma caixa de Pandora, assim, você não sabe o que vem, você não tem muita notícia dos outros times, você ouve que aconteceu uma coisa com outro, mas você não tem jogo de referência da maioria dos caras, tem cara que começou agora aqui, e lá e tal, então é muita questão de, acho que vai acontecer isso, até o campeonato começar a acontecer, né? Eu tô puxando aqui agora, que eu lembrei que teve um post do nosso ilustre Matheus Ornelas, o qual tinha um power ranking da série... cara. Eu preciso colocar. Nossa. E é o seguinte, olha que eu achei que ele foi bem otimista. Então, e eu acho engraçado que aqui, ó, pra quem não sabe, o power ranking é a seleção dos melhores para os piores times, e o Cannibals é um time estreante. E aí temos... como em último lugar do Ornelas, o time de desenvolvimento do Vikings, do Berserker, Ponte Preta Gorilas, que é um dos times antigos, Black Panthers do Tatuapé, Avaré Lions, que é estreante, Kenny Cutters, que voltou, São Jorgetes em quarto lugar, e o Cannibals como terceiro lugar no primeiro campeonato da história. A gente está falando de um time que jogou 3 jogos de full pad? 4 jogos de full pad na história, e já está entre os favoritos da SPFL, baseado num cara aqui que vê pouco futebol americano. Para vocês, isso aqui é algum indicativo do trabalho que está sendo feito? Ou como todo bom atleta, treinador, diretor falando, isso para a gente não representa nada. Como que o Cannibals levou isso internamente? Eu acho que é, sim, um reconhecimento, né? De certa forma, se você olhar o que foi feito no ano passado, como eu comentei, abriu o olho de muita gente para o Cannibals, né? O Ornelas mesmo foi um cara que sempre elogiou bastante a gente no ano passado, né? Com as apresentações lá da 9 de julho. Agora, ele fala um ponto também que é muito pertinente nesse Power Ranking, né? Que ele fala que do 5º ao 9º, se eu não me engano, qualquer um poderia estar em qualquer posição. E é um pouco disso que eu comento assim.
até o campeonato começar, você não sabe muito bem o que vem, né? Então tem que respeitar. A série prata é sempre aleatório, irmão. Pode ser Sim. que o Berserker seja o campeão e o Taubaté o penúltimo. É tipo... É. Muda de tudo. É pouco provável, mas assim, eu tô falando que eu acho que é o mais imprevisível. O campeonato mais imprevisível é a prata. E agora... Estamos há quanto tempo da estreia, coach? Estamos, ó, 2 dias, 3 dias. 3 dias da estreia. Quando, contra quem que é? O Vikings Berserker. Aonde que vai ser? Em Mauá. Em Mauá. Rapaz, pega aquele Rodoanel cedo, viu? Como que tá o time? Como que tá o hype dentro do campo? Como que tá o... Porque eu vejo treinadores, vocês são pessoas centradas, vocês são pessoas calmas, falam curto, falam o necessário. Os atletas, um bando de maluco que tá pulando, dando mortal pro primeiro jogo. Como que tá o Cannibals hoje, à beira da estreia do maior campeonato estadual do país? Eu não sei o quanto refletiu isso aí do lado da Lê com os jogadores que estão lá também, né? Mas acho que lá no grupo é engraçado que tem faixas, né? Então tem a rapaziada que começou agora com a gente, que tá vibrando. Todo dia tem comentário no WhatsApp, manda figurinha e não sei o que e tudo mais. Eu falo, gente, calma. E tem a galera mais veterana que já tá um pouco mais segurando a onda. Fala assim, não, gente, calma. Vamos pro jogo. Vamos prestar atenção, vamos ver o que vai rolar, né? E do meu lado eu sempre tento segurar também, né? Porque não adianta, você vai achando que vai fazer muita coisa, aí você não faz nada e você passa vergonha. Então é melhor ir respeitando, comedido e mostrar em campo, né? Mas é engraçado porque muda muito assim, do tempo que o jogador tem dentro do esporte, do time, essa percepção da ansiedade pro jogo. Nossa, isso aí eu acho que eu sou fora da regra, porque a cada ano que passou, eu tô 16 no esporte, eu acho que eu fico mais idiota pra uma estreia. Assim, é impressionante. E agora, minha coach, como é que tá assim, o Cannibals, que é engraçado, a gente tá falando de uma categoria novata e uma categoria que vocês já são tão consagrados que assim, é loucura colocar o Cannibals hoje fora de uns playoffs de qualquer competição de flag que entrar. Seja 5x ou 9x, é o que eu penso. Para você, como é que tá o planejamento desse ano e como é que tá a expectativa do pessoal para os campeonatos que vocês vão participar? Eu vou Por que aproveitar. você fez essa cara de surpresa quando eu falei que não consigo imaginar um playoffs em Cannibals? Porque tudo é possível. Assim como a gente melhora, todos os times estão melhorando também, estão indo atrás da melhora. Então, é uma corrida, tá todo mundo correndo. Então, qualquer coisa no caminho pode mudar. Mas eu, apesar de ser pessimista, eu não vejo também, assim, a gente distante de playoffs. Pode ter dificuldades, pode não, mas eu acredito sim que vamos estar sempre ali nos playoffs. E já aproveitando também o gancho que eu tinha acabado esquecendo de comentar, né, que o 5x5 hoje, o masculino, ele entra com 2 times no Campeonato Paulista. Além do masculino, a gente também ainda está com o feminino disputando o mesmo campeonato e os subs também. Então, entrar com outro time masculino também. Nesse eu não tenho participação ativa, na verdade eu fico mais ali como conselheira, até porque a gente quis essa separação de ter realmente 2 CTs, 2 times diferentes, 2 times competitivos, né? Então um não é categoria de base para o outro. Então, qual vai ser o nome do segundo? É QNB. Ai, meu Deus, que bonitinho. Um jogo de letras, né? E você vai ser coach de qual? QNB ou QNA? Do QNA. Cannibals, que é só Cannibals mesmo. Mas, enfim, e ainda assim, por mais que a gente entre com os 2 times e por mais que seja a estreia de muitos dos atletas que está no QNB hoje, eu também vejo eles também disputando playoffs, então esse é o objetivo, assim, real. E quais... agora imagina, e se vocês se confrontarem num chaveamento? Então, a gente... Isso não pode enfraquecer o Cannibals por culpa do QNB? Não, porque o Campeonato Paulista, ele consegue, como são muitos times, então a gente, o campeonato em si, ele já separa os 2, né, porque a gente tem a Conferência Metrópolis e a Conferência Caipira, então cada um ficou em um. Então, se a gente se enfrentar, vai ser eles como campeões do Caipira e a gente do Metrópolis. A final do Super Bowl. Exato. Vocês só se enfrentariam, então, no Paulista Bom mesmo. Uhum. Verdadeiro canibal, né? Cara, o nome já tá pronto. Já tá pronto, é só acontecer agora. Não, perfeito. E aí, gente, eu queria perguntar pra vocês quais outros projetos faltam acontecer dentro do Cannibals, que a gente tá falando, time tradicional de flag, que a gente não consegue ver fora de playoff,
um time que está começando no maior campeonato estadual do país, o que falta para o Cannibals ficar ainda maior? Nada. Já somos grandes. Mentira. A gente foi com falsa modéstia até aqui, né? O que aconteceu? Eu simplesmente não encontrei nenhuma resposta. Eu não, Sim, cara. Cannibals, ele tem iniciativas em outros esportes. É verdade. A gente começou com frentes em vôlei e basquete também. Ah, então já fica o merchan aqui para vocês verdade. aí. Procura lá. Mas falando de futebol americano, acho que agora para mim me vem assim à mente um desejo meu que seria de não só formar jogadores, mas formar também treinadores. Eu acho que isso hoje é um gap que a gente tem muito grande no Cannibals, que a gente perde, assim, grandes jogadores param de jogar, né? E a gente não consegue converter esses caras para ajudar a formar novos jogadores. Então, hoje, quando a gente olha para o nosso corpo de treinadores em si, não é um corpo muito extenso, né? Aí você pode falar, mas a maioria dos times também não tem. Tá bom, mas a gente gostaria de ter, né? E hoje, na nossa CT, a gente conta com a ajuda de outros atletas que acabam fazendo um papel duplo, jogador, /treinador, /auxiliar e tal, que, na nossa visão, não é benéfico, né? Então, acho que para o futebol americano, se a gente conseguisse fechar esse ciclo do cara entrar na escolinha, passar ali pelo X5, X9, chegar no FA, a hora que ele se aposentar no FA, virar um treinador, cara, eu acho que pra mim a gente fecharia esse ciclo. Só isso que falta então pra vocês, né? Não, o Baggio, ele trouxe um bom ponto, e é real, assim, tanto no... É muito necessário formar coaches. Hoje a gente começou, né, então, os coaches do QNB são meus auxiliares e eles são ex-atletas. Animal. Nossa, vocês mantiveram ex-atletas dentro do esporte. Isso para mim é o mais mas difícil. é bem difícil realmente. Então, foi uma iniciativa... eles quiseram muito e a gente precisava. Então, é algo que a gente precisa muito desenvolver. E não só a gente, eu acho que, de uma forma geral, a gente precisa formar coaches. Então, não, gente, é bem difícil verdade, encontrar. Formar jogador, você precisa achar um idiota que queira correr. Acabou. Tipo, grossamente falando, é isso. Você precisa achar alguém que quer o esporte e vai lá e pratica. Claro, vai ter suas dificuldades para ensinar, isso é óbvio. Mas agora, você preparar um treinador, você está preparando alguém para preparar. Se você vai me colocar o meu primeiro problema, paciência de... Você fala, mas a gente não tem paciência. Quem disse que temos? Não, como é que você prepara um preparador? Cara, tem duas coisas aí. A primeira coisa que eu queria completar ali foi que lá atrás, quando a gente começou esse projeto, eu cheguei pro pessoal e falei, olha, a gente não pode depender de bons jogadores. Se a gente não tiver bons treinadores, a gente não vai formar bons jogadores. Então não adianta, tem time que tem 1, 2 caras bons, mas não tem uma comissão ali para organizar isso, não chega a lugar nenhum. Então assim, eu prefiro ter um time flat e bons caras, treinando e instruindo esses jogadores, porque vai chegar um momento que eles vão subir de nível e vão trazer resultado pra gente. E para trazer esses caras pro lado negro ali da força, né, eu costumo falar o seguinte, cara, você vai ser treinador, você não precisa fazer aquecimento, você não precisa correr, e você tá livre para dar bronca no jogador. Você quer mais o quê, cara? E não vai se machucar. Perfeito. Eu tive, talvez, uma experiência, assim, que eu trouxe um cara que era ex-atleta meu para minha comissão técnica, que ficou no Flag 22, 23, né, os 2 campeonatos que a gente venceu ali na FIFASP. E quando eu trouxe ele, eu falei, cara, ele estava relutante, ele queria voltar a ser atleta, mas estava muito tempo parado. Eu falei, cara, vem aqui, entra na minha comissão técnica. Ah, não sei se eu vou gostar e tal. Eu falei, vendi essa ideia para ele. Você não vai correr, não vai cansar, não vai se machucar. Passado esses 2 anos, quando ele pediu a dispensa, ele falou, cara, estava certo. Eu não imaginava o quão legal era ser treinador, porque quando você vira treinador, você começa a enxergar o esporte de uma ótica totalmente diferente. Você passa a ser obrigado a olhar por todos os lados e a analisar pontos que, como jogador, você não conseguia enxergar, porque você estava muito focado naquilo que você tinha que fazer, né? E como treinador, um outro erro também que muita gente pensa, assim, mas não sou um bom jogador, como que eu vou ser treinador? Para você ser um bom treinador, não necessariamente você precisa ter sido o melhor jogador. Você precisa saber instruir esse cara. Você precisa saber dar o caminho, dar as ferramentas para aquele jogador conseguir conquistar ali o que ele deseja conquistar no esporte. Muito pelo contrário. Se a gente for pegar exemplo de outros esportes, os melhores atletas nunca viram grandes treinadores. Sim.
A gente tem um caso, vou falar aqui, tipo, Zidane. Tipo, tem as exceções, mas vamos falar basquete, que é um esporte americano também. O treinador da maior dinastia dessa década é o Stephen Curry, que era o sexto homem do Bulls do Jordan. O Jordan nunca seria treinador. O Kobe Bryant nunca seria treinador. Então, assim, se esse é um empecilho, vamos falar, você não precisa ser um grande jogador para ser um grande treinador. Mas você precisa ter a vontade maior de quando você foi atleta. Sim. Isso aí... Uma salva de palmas para todos os treinadores do Brasil, porque vocês são idiotas, assim, gente, num nível muito impressionante de sacrificar o tempo de vocês. E esse está sendo o projeto do Cannibals. Só que eu fiquei muito intrigado que vocês falaram outras frentes de esporte. Se vocês não estão conseguindo formar treinadores para dentro do futebol americano, que é a base do Cannibals, como que vocês expandem para outros esportes isso? Vocês estão expandindo a marca Cannibals? Como que está sendo essas parcerias, gente? Desculpa. Só que eu preciso saber, fiquei curioso agora. São os próprios coaches... Do futebol americano que estão indo pro vôlei? Não necessariamente. Não, é que não é somente coach, são profissionais de educação física. Então, a gente tem ex-atleta que dá treino, porque partindo da mesma ideia de ser uma escola. O vôlei agora começou com um time competitivo, mas vai iniciar esse ano agora. A gente começou com basquete e com vôlei. E são profissionais de educação física, que são capacitados para dar treino em qualquer esporte. Apesar deles terem... A bolinha muda do símbolo, a bolinha do logo muda de acordo com a modalidade. Tinha que mudar. Não, mas ficou horrível. Não falei que ia ficar bonito. Não, a bolinha é a mesma. Não, perdão. Não, mas temos coaches que vieram de fora para participar tanto do basquete quanto do vôlei. E tem coaches que já eram do flag, que começou o projeto no vôlei e no basquete, eles também dão treino lá também. Ou pelo conhecimento que ele já tem no esporte, ou realmente pela formação. Então, são treinos que a gente começou no ano passado. A gente tem já algumas unidades, alguns horários, então está crescendo muito. Inclusive, como eu disse, a gente vai começar a competir no vôlei. Então, assim, está caminhando. E a gente vai dominar todos os esportes. Categorias que estão engatinhando, né? Tal como a gente estava engatinhando no FA Exato. lá em 2016, hoje essas categorias estão lá. Então, quando a gente fala, a gente está expandindo, a gente está expandindo para chegar e competir agora. Você não vai ver o Cannibals no NBB aqui esse ano, né? Mas é expandir para a grande proposta do Cannibals, que é levar o máximo de esporte possível para pessoas que, de repente, não conseguiriam acessar. Por exemplo, aonde que você vai jogar basquete? Assim, eu, particularmente, não faço a menor ideia. Fora o Cannibals, né? A não ser algumas coisas bem fechadas, clubes, não sei, né? O vôlei talvez até seja um pouco mais fácil. O vôlei talvez seja mais fácil por aí, mas são esportes que, como o futebol americano agora já está também, né? Aqui em São Paulo, qualquer esquina, você esbarra num time aí, né? Então tá mais fácil hoje em dia. Mas acho que essa é a grande proposta, né? Você levar o esporte, fácil acesso a esse esporte para pessoas que querem começar. Então, quando você fala coach, é um profissional de educação física ali capacitado para aplicar aquele treino, para ensinar algumas práticas e evoluir também junto com o time. Tal como a gente não tinha grandes coaches lá em 2016 do futebol americano, a gente tinha pessoas aí capacitadas a iniciar a trajetória. São as pessoas que estão iniciando a trajetória nesses outros esportes hoje também. E, gente, uma das coisas que a gente falou aqui durante a entrevista, que eu acho uma das coisas mais interessantes do Cannibals, vocês não têm peneira? Não, a gente tem um processo de imersão com os times competitivos. Então, os treinos são abertos. Caso você queira conhecer o time, enfim, a gente abre 1, 2 semanas, não me recordo agora, e aí acaba que qualquer pessoa pode treinar, ou quem já é da escola e não está no time ainda pode ir, ou quem é de fora do Cannibals pode conhecer e participar de um treino. E aí, enfim, ou ele permanece na escola, ou ele realmente não se interessa. Caso a gente se interesse, a gente entra em contato, fala, por que você não treina? Tá, não sei o quê. Enfim, não é uma peneira, mas é uma abertura do time para qualquer pessoa treinar ali e fazer 1 ou 2 treinos com um time competitivo. Eu acho impressionante, porque os times hoje estão cobrando taxa de inscrição de... Isso está caindo, viu, cara? Acho que a peneira ela não funciona para 90% dos times e eles começaram a perceber isso. Lá em 2016, quando eu quis ingressar no FA, eu fui reprovado numa peneira.
Olha só a revelação bombástica aqui, né? Por qual time? Ah, não vou falar, cara, o nome do time, mas o fato é, né? Qual a cor do time? Era uma caveira que usava preto. Oakland Raiders. Não. Lá do Parque da Juventude. Eu não vou falar o Eu nome. não sei. Só Nossa, tipo, eu não sei mesmo, tô muito curioso. Aí eu vou ter que te falar depois. Mas, Parque da Juventude? mas enfim, Ele não quer falar, droga, eu continuo fofoqueiro, que isso, cara? Não. Só que assim, esse time não existe mais e eu tô aqui hoje. Tá. Então, e os times hoje dependem de jogadores, depende de pessoas. Então, salvo aquele time que hoje tem um baita patrocínio, que consegue se sustentar e consegue se dar o luxo de escolher pessoas, os outros não. Porque se você começar a selecionar muito, vai chegar num ponto que você não consegue ser sustentável. Tem time que vive de mensalidade. E aí? Você vai recusar o cara que quer te pagar mensalidade? Vocês cobram mensalidade dos atletas hoje? Da Tem. escolinha? Como é que é? Na escola tem, e dos competitivos aí tem uma taxa esportiva, né? Que é uma taxa referente aos campeonatos e tudo mais, né? E então hoje, se você não tem essa entrada, você não consegue manter, né? E eu acho que muitos times perceberam isso, porque hoje você não vê tanto mais seletiva, mas você vê muito a questão de treino aberto por aí. Uhum. Você vê muito disso, cara. Os times entenderam, né? Que... É que a gente não é um esporte que nem o... Pô, se o Corinthians aqui no Parque São Jorge falar que vai ter uma peneira pra moleque de 12 anos, vão ter 4 mil moleques de 12 anos na porta. Já cai naquele grupo seleto de times que não precisam se dar esse luxo. Não, vamos entendeu? falar então o Juventus da Moca. Se você falar o Juventus da Moca vai abrir uma inscrição pro time sub-18 que vai disputar a Copinha São Paulo. Vão ter 500 atletas na porta. Ah, mas aí isso é falando de futebol, né? Agora, um time de futebol americano. Até quando a gente vai ser tão seletivo de falar, não, você não é digno de outra, entrar, né, cara? em Aí vai minha na outra bolha. mão, porque você quer selecionar o quê? O super jogador? Se ele fosse um super jogador... Ele não estava fazendo peneira. Né? E aí, você já está assumindo nessa que você não tem a capacidade de formar aquele cara que quer aprender o esporte. Porque se você só quer o cara bom, então você não consegue formar aquele cara que tem vontade, tem capacidade, tem disponibilidade, mas então por que você não quer ele? Você, como time, precisa saber formar essas pessoas. Perfeito. Ou você quer formar uma seleção, né? Não, você quer a seleção pronta. É. Me mande a seleção, só vou aprovar os caras da seleção. No meu time não existe isso. Que isso, gente, é um prazer. E agora eu vou pegar aqui um cara de surpresa, que eu preciso puxar esse tema, que é um tema recorrente. Para você que achou que você não ia participar do podcast, por favor, que a gente falou de dentro de campo, falou de projeto burocracia, mas tem um tema que está um pouquinho polêmico no Marra Show, que é a mídia social. Então eu vou pedir aqui pro diretor do Cannibals de mídias sociais de pular com a gente aqui no podcast também, para falar um pouquinho mais de como é que é o trabalho fora de campo, nas redes sociais, de um dos times mais tradicionais hoje que está ingressando na SPFL. Por favor, meu diretor, vem aqui conosco, por favor. Gente, vou pedir uma substituição aí, qualquer pular, e depois voltamos todos aqui na tela. E eu queria mostrar até também que o cara, ele tá tão dedicado, estou falando do senhor Rafael Rocha. Ele tá tão pouco dedicado no Cannibals que ele é o seguinte, ele faz um texto de apresentação, peraí, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ele faz um texto de apresentação do Cannibals. Para quem for falar sobre o time, ele tem pronúncia do jeito fonético do português, que eu achei muito bom. A história do time, é uma escola, quantas pessoas tem, regiões de São Paulo. Cara, você faz tudo isso aqui nos bastidores do Cannibals. Hoje é um time que está à mostra. Tem treinadora de seleção, temos o Campeonato Paulista sendo representado pelo Cannibals, mas como que isso é mostrado nas redes sociais do Cannibals e qual que é a dificuldade hoje do Cannibals nessa área? Bom, primeiro, obrigado por ter me chamado. Eu realmente achava que eu não ia participar nesse momento. Eu detesto preparar a pessoa para as perguntas. Mas, bom, basicamente, eu queria começar por esse ponto. A gente coloca a pronúncia Cannibals para explicar, porque se tem placa, tem história, né? Porque já teve alguns campeonatos onde os narradores falavam Cannibals. E aí a gente decidiu começar a fazer esse pequeno trabalho de assessoria de imprensa, de ajudar a galera de como se pronuncia mesmo. Eu tô no Cannibals desde 2020 e eu entrei pra
Pô, no ano treinar. da pandemia. Eu fiz o meu primeiro treino aberto em fevereiro de 2020 e aí logo em seguida eu não treinei mais. Voltei a treinar só em 2021. E era para ser só aprender um esporte novo, né? E aí o Rafael Beleza, grande Bel, que é o fundador do Cannibals, um dos fundadores do Cannibals, ele descobriu que eu era jornalista e social media e aí ele falou, opa, eu posso dar um desconto para esse cara e pegar um trabalho em volta aqui, né? E aí eu comecei a fazer esse trabalho de rede social. Antes, as redes sociais eram cuidadas pelas pessoas do Cannibals, então sempre teve um pouco disso. Então, a Bia, que era coach, ela também cuidava da rede social. Aí tinha uma outra pessoa que cuidava de rede social. E aí eu comecei a ficar 100% com essa tarefa. E ao longo do ano de 2022, a gente começou... de repente, a fazer cobertura dos jogos, que era uma coisa que não tinha muito. Então, as categorias iam lá jogar, tanto o X9 quanto o X5, quanto o feminino. Não tinha cobertura em tempo real, ninguém sabia o que estava acontecendo. Às vezes tinha um amigo, um familiar, e ninguém sabia nada. E a gente começou a fazer muito isso. A gente começou a filmar lances dos jogos e postar no Reels, uma coisa assim bem simples a princípio. E isso foi trazendo uma consistência muito grande para o Instagram do Cannibals. E aí depois o Guilherme, que também é do time e também é meu amigo, começou a ajudar a gente nessas tarefas. A Arielle, que também é atleta do time, também trabalha como social media, começou a ajudar nessas tarefas. E aí o negócio foi crescendo demais a ponto da gente, de fato, ter um calendário de postagem, fazer cobertura dos jogos, post de Game Week, Hoje etc. vocês têm mais de 8 mil seguidores no Instagram, que pra mim é um Exato. absurdo. E foi através do... Vocês compraram quantos tailandeses para seguir a página? A gente não comprou, a gente fez pouquíssimos impulsionamentos de conteúdo. No geral, foi tudo um crescimento muito orgânico já mesmo. vem de muito assim. tempo isso. Lá no 16, Exatamente. 17, o número já era grande. Já começou crescendo, então sempre foi um trabalho de dedicação cuidar das redes sociais. E aí, claro... antes eu cuidava mais de rede social, hoje a Arielle tem esse cargo de social media do Cannibals, então Arielle Lobo, um beijo para você, responsável por toda essa rede social. Agora eu cuido de outras coisas no Cannibals também, nessa parte mais esportiva falando, então dando suporte para as comissões técnicas. Não digo que sou diretor, sou mais um coordenador e facilitador das coisas. Primeiro post fixado já é da minha coach Let's, já para começar a página aqui, ó. Não é clubismo, não é porque ela também é minha coach, porque esse vídeo é importante. O cara virou titular depois desse vídeo, por que será? Tô brincando, pô. E agora, assim, a gente tá falando da parte bonita de todo mundo que trabalha, mas vamos falar mal do Cannibals agora. Também sei. O que às vezes falta, não por parte do Cannibals, mas por parte dos atletas ou da diretoria, para reforçar o trabalho da social media do time? Olha, isso é importante. A gente faz um caminho no Cannibals onde a gente tenta profissionalizar as coisas. Então, claro que a gente é um time onde a gente não remunera os atletas, né? Isso existe hoje em pouquíssimas situações, tanto no FABR quanto no Flag. E a gente não faz isso. Mas a gente remunera os treinadores, por exemplo. E a gente é um dos poucos times que tem comissões técnicas e remuneram esses treinadores. Isso já faz parte de um projeto de profissionalizar o Cannibals que é o que justamente tem feito a gente crescer tanto, né? E aí a gente faz isso com outras funções também. Então, ter alguém que seja um profissional de rede social e cuide disso, como a Arielle faz. Ter alguém que seja especialista e saiba fazer as coisas de administrativo e é contratado para isso. Então, essa parte de profissionalização é o que a gente tem mais tentado fazer. E tem uma coisa forte... que no final todos os atletas gostam de aparecer, porque é legal aparecer, mesmo que você não fale ou não goste de falar, né? E a gente tem essa dificuldade de cobrir todas essas modalidades, né? Então, como que uma pessoa, 3 pessoas no máximo de equipe de comunicação, às vezes eu, Gui e Arielle, como que a gente cobre tanta modalidade, tanto jogo? Ano passado a gente se viu em domingos de rodada de FEFASP. Tripla, né? Feminino, masculino e Como que a gente cobre tudo isso? Com um detalhe, a gente também joga, né? Então, tem esse detalhe. Então, às vezes, a gente precisa muito da ajuda dos outros atletas, né? Então, sou um atleta do X9 ou do X5, tive uma ideia de um vídeo legal aqui, vamos produzir, Rafa, Arielle, dá para fazer, dá para postar. No CapCut faz. Exato, faz. E aí a gente começa a postar. Isso é uma coisa que poderia acontecer mais, porque como a gente estava falando em off aqui antes...
é um cenário onde a gente precisa mostrar o que está fazendo, porque está começando. Então, mostrar aquele atleta, mostrar como faz, mostrar as pessoas, fazer um media day, tirar uma foto. Não tenho milhões para contratar algum fotógrafo, uma fotógrafa. Tem alguém no time que dá para fazer, vamos fazer junto, vamos editar essa foto, vamos divulgar. Se comprar a foto dos fotógrafos profissionais que tiram foto do jogo, coloca no drive do time. Exatamente, compartilha pra gente usar. Isso é uma coisa que eu faço desde o começo, né? Quando a gente manda os links lá, eu falo, se alguém comprar, me manda pra gente usar no Cannibals. Então, acho que é um pouco isso, é trazer um pouco também, como atleta, como que eu posso ajudar dessa forma? Eu sei que eu já tenho que me esforçar muito como atleta, eu sei que eu já tenho que pagar muitas coisas, porque jogar flag ou futebol americano, que é mais caro ainda, vai um dinheiro, mas como que eu posso fazer, às vezes, com alguns detalhes? Posso gravar um vídeo, posso pensar num post, posso mandar para a equipe de social media. Acho que é um pouco disso, para mostrar ainda mais o trabalho. E é um trabalho que está repercutindo, tanto que vocês têm quase 8.200 seguidores, rapaziada. Para um time que entrou, né, que assim, teoricamente, o maior campeonato visado do futebol americano é a SPFL hoje. Exato. Se vocês já entraram com 8.200, vocês chegando aos playoffs, vocês continuando o trabalho do flag, tem tudo para aumentar. Então, por isso que eu queria trazer você aqui, porque parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Tem ninguém aí interessado em entrar no Marrachão, não? Olha, a gente conversa depois eu aqui. posso oferecer uma pizza da Moca por semana parcelada no cartão em 3 vezes, é o que dá. A gente conversa em off aqui depois para entender. Não entender nada, irmão, não tenho nada para oferecer, tô brincando. Mas, ó, meu querido, tô aqui com o Rafael Rocha, social media, porque eu sempre gosto de falar do social media, porque eu vou falar a frase do último podcast que a galera ficou brava até comigo. Se uma árvore cai e não tem ninguém para escutar, não faz barulho. A grande verdade é essa. Se a gente não tem um trabalho de social media e tá lá o Baggio treinando não sei o quê, treinando 500 moleque, só que se nenhuma empresa, se não tiver ninguém para mostrar, não tiver registro de nada, fica no imaginário. O gol mais bonito do Pelé foi criado no computador, porque não tem gravação, é só o rádio. Então, é o trabalho que você faz que faz crescer demais esse esporte, senhor Rafael todos nós. Rocha. Valorizar a imprensa esportiva amadora, porque é complicado. Se a profissional já tá difícil, a amadora, meu amigo. E ó, peguei esse tempinho porque eu queria dedicar a social media aqui, mas vou convocar minha coach de volta aqui. Quiser pegar essa cadeira, que a gente tá partindo aqui pra curvinha final, minha coach. Mas, né, tá tranquilo. Não, pode vir. Obrigado, senhor Rafael. A mídia social do FABR mantém esse esporte vivo há muito tempo, viu? Parabéns, meu querido. E agora, pessoal, tô aqui para fazer a curva final do podcast e deixar o momento para os treinadores, deixarem um recado para os atletas. Que aqui a gente está com uma coach, como eu já disse, uma modalidade que o Cannibals é esperado em finais e em playoffs. E a gente está com o head coach de um time que está se aventurando no primeiro campeonato estadual, já num Power Rank como top 3 time do estado aqui na série Prata. O que vocês têm a dizer para os seus atletas e quem acompanha o trabalho do Cannibals em todos os cantos? Quer começar? Primeiras damas, né? Ah, pelo amor de Deus. Eu não sei o que falar. Vai você. Vai você. Não, eu vou então. Cara, eu acho que a primeira coisa é manter o foco, a calma, né? Acho que como todo... Agora a gente vai para o nosso, talvez... Não o primeiro campeonato, né? Mas a gente vai entrar num campeonato maior, né, uma dimensão maior, mais times também. Então é aquilo que eu comentei aqui o programa inteiro. Não adianta entrar no primeiro jogo já pensando em levantar a taça da final, ou ir para o primeiro jogo já pensando no acesso, em você jogando no que vem a Série Ouro, por exemplo. Tem que ir para o primeiro jogo com foco no adversário do primeiro jogo. Passou esse jogo, independente do resultado, domingo que vem tem treino, né? E um passo de cada vez, né? Acho que o futebol americano é um esporte muito complexo para você querer simplificar demais a tua jornada, né? E entender que no final das contas, também um grande quebra-cabeça, aquilo que a gente comentou. Parte física, parte tática, parte mental, a parte de disponibilidade de sentar ali durante a semana e ficar assistindo o coach falando bobeira ali, explicando parte tática e gameplay. Eu não aguento mais esse cara falando, mas ter que sentar e assistir. E tudo faz parte do resultado final, né? É um passo por cada vez, não tentar colocar ali uma perna à frente da outra assim, com muita intensidade, com calma, que os resultados vão aparecer, tal como apareceram no Flag. E hoje a gente tem um projeto consolidado em todas as categorias praticamente. No futebol americano equipado vai acontecer. Vai ser esse ano? Não vai? Acho que não é a hora de responder isso
né? A hora não é agora. Mas a gente precisa ir com calma que em algum momento esse resultado vai chegar. É isso. Você teve aí um minutinho, Lefe. Sim. Mas é porque, tipo, não foge muito disso. Eu tava tentando elaborar alguma coisa na minha cabeça, mas não foge muito disso, sabe? O processo em si. Por mais que eu já esteja ali com a minha categoria já há alguns anos, com os meninos, então não foge muito disso, porque foi um pouco do que eu falei também, de estar todo mundo evoluindo, a gente está também, e agora a gente está numa nova fase, né? Então, eu assumi como HC, então a gente está num novo processo, apesar de ser um time que já está há muito tempo junto, é um novo processo, querendo ou não. Então, eu acho que o que mais importa é entender isso, alinhar as expectativas entre nós, continuar o desempenho. Eles são muito dedicados, eu não tenho o que falar sobre a dedicação deles, principalmente em campo. Então, mano, vamos junto. E aí tem uma frase que eu falo bastante para eles, que não importa, agora até me fugiu, mas o que importa são as pessoas que estão contigo na guerra. O motivo está ali. Então, se vai junto, todo mundo junto e é isso, sabe? Mas às vezes a gente acaba se perdendo em algumas questões, mas no final é isso, foi o que o Baggio falou também. No outro dia, a gente vai estar treinando todo mundo junto, e é isso, entendeu? Então, continuar a dedicação, continuar se desempenhando e aprendendo e evoluindo juntos, e é isso. E animal, esse aqui é o recado que os meus treinadores têm para a galera do Cannibals. E para você que está aí com seus 12, 15, 17, 18, 40, 20, 25 anos, a idade que você tiver interessado em conhecer o futebol americano, temos aqui a galera do Cannibals, que é um dos esportes uma das equipes mais tradicionais. Se você colocar futebol americano São Paulo, é o primeiro time que aparece. E eu queria deixar esse momento aqui, momento merchan, de quando que, caso eu tenha interesse em começar um esporte novo, quando que eu posso entrar num treino do Cannibals, assim? Qualquer dia. Agora, acho que tem treino hoje, né? Tem, daqui a pouco. Quais dias, quais horas eu posso treinar com Cannibals? A gente tem treino hoje no Clube Tietê, às 4h30 e também às 7h30. A gente não tem amanhã, mas sábado a gente tem também no Clube Tietê, 13h. E também tem às 2h30 com desenvolvimento de FA, inclusive. Então, a gente está com um time de desenvolvimento. E aí, de segunda, a gente tem no Ibirapuera. De terça, a gente tem na Moca. Tatuapé, desculpa. Quê? A gente treina aqui no Serete. Chegamos no Serete. Que animal! Que da hora, gente! De terça-feira. Que horas na terça? Na terça tem treino também 4h30 e às 7h30. Tá. E também tem quarta-feira no Vila Lobos, e é isso. Essas são as datas para os treinos da escolinha. Vocês estão em todos os cantos de São Paulo. Uhum. Desenvolvimento feminino. Desenvolvimento feminino, em breve, aos sábados, também no Tietê. Acho que na dúvida é só mandar um inbox ali no Instagram, né? A gente já se perdeu de quantas aulas tem, mas muitos horários. Gente, então é por isso que Cannibals está em primeiro resultado, porque vocês estão em todos os cantos da cidade para fazer um treino. E eu vou finalizar aqui o Marrachou, então, com a galera do Cannibals. Primeiro eu vou ler aqui o que o meu social media do Cannibals, Rocha, mandou para mim, que é o seguinte: o objetivo do Cannibals é acolher todas as pessoas, independente da idade, tipo físico, experiência, identidade de gênero, raça, orientação sexual ou qualquer outra característica. Acreditamos que o esporte é para todo mundo, por isso não fazemos seletivas para o nosso time. Temos time competitivo de vôlei, somos atuais bicampeões do Paulista de Flag 9x9 da FEFASP, atuais campeões da Regional da Copa do Brasil de Flag 5x5 da CBFA e vice-campeãs da Conferência Metrópolis do Paulista de Flag Feminino 5x5. Ou seja, para você que está interessado em começar no esporte, procura lá no Google, chama a galera, que eu tenho certeza que o Cannibals é um excelente lugar para começar e tem em todo canto de São Paulo. Então, pessoal, estou falando aqui com um time que começou em 2016 e com uma grande organização fez o crescimento em 8 anos que algumas equipes levaram mais de década para ter. Então, isso que me impressiona nessa equipe. E hoje eu tive o prazer de receber ninguém menos que a galera do Cannibals. Não, tô brincando, cara. Galera do Cannibals Football, que tá treinando ali no Tietê, que vai começar a sua primeira SPFL esse domingo agora contra o Vikings Berserker ali em Mauá. Então, se você estiver interessado, segue eles lá, o @CannibalsFC. Isso.
Cannibals FC no Instagram, para você acompanhar um pouquinho mais essa equipe que vai fazer barulho na SPFL. E me cobrem, vão ser semifinalistas da SPFL com certeza. Se chegar na final, aí é com vocês, rapaziada, mas eu quero ver vocês lá no topo sempre. E para você que acompanhou o Marra Show até agora, não se esqueça de fazer os 3C. Curte, comenta e compartilha para poder ajudar a gente, que isso ajuda demais o nosso trabalho. E é claro, se inscreve aqui no canal do Marra Show, o programa para quem se amarra no podcast. Meu diretor, fecha a conta, passa a régua e vamos pro próximo episódio. Um beijo, pessoal. Tamo junto. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.